Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar uns saltos, mas não daqueles confortáveis, sabe? É mais como cair numa armadilha de um labirinto antigo, sem mapa, e com um minotauro querendo seu almoço. Prepare-se para descobrir um mundo onde banho era luxo, o almoço podia ser uma disputa mortal, e as regras sociais pareciam saídas de um episódio de drama grego com pitadas de "você está ferrado". Vamos explorar juntos por quê. Se você acordasse amanhã na Grécia Antiga, provavelmente não duraria nem um único dia inteiro. E não é só porque não tinha Netflix. Antes de se jogar nessa viagem de tempo, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários onde você está agora e que horas são aí. É sempre incrível saber que tem gente por aí acordada ou se preparando para dormir enquanto a gente desbrava essas histórias loucas. Agora, apague as luzes, ajeite seu travesseiro e deixe a sua imaginação te levar para uma época em que a vida era mais intensa e menos confortável do que qualquer série que você já viu. Com sorte, você vai conseguir dormir antes que um soldado espartano te convoque para a batalha. Boa noite, ou, como diriam os antigos, que Morfeu te envolva em seu abraço tranquilo, porque lá fora a Grécia Antiga não está para brincadeira. Você acorda com um baque seco. Não é o som do seu celular tocando um lo-fi suave nem o chiado da cafeteira elétrica. É um grito. Um grito humano, vindo de uma rua poeirenta e sem pavimentação, onde alguém provavelmente acabou de levar uma paulada na cabeça por roubar pão. Bem-vindo à Grécia Antiga. Ou mais precisamente, bem-vindo a Atenas por volta de 450 a.C. A boa notícia: você está vivo. A má notícia: viver aqui é um trabalho de tempo integral e sem benefícios. Você pisca, confuso. Sua cama? Um monte de palha jogado sobre o chão duro, coberto por um tecido que parece ter sido feito por alguém com ódio pessoal da maciez. Já sente coceira, pulgas. Mas você não reclama, até porque reclamar seria estranho, já que você não fala grego. Pelo menos não ainda. Talvez o choque cultural vá te ensinar na marra. Ou talvez você só acabe apanhando até aprender. O teto da sua casa é de madeira mal encaixada, com rachaduras por onde a luz do sol entra de forma dramática, como se Zeus estivesse te mandando um holofote para dizer: prepare-se. As paredes são de pedra e barro, o chão é terra batida. A decoração? Uma jarra quebrada, uma estátua de Hermes com metade do nariz faltando, e o cheiro persistente de suor humano e peixe salgado. Você tenta se levantar, mas seu corpo protesta. Dormir em palha tem esse efeito. Cada osso do seu corpo parece um mármore, lascado. Você não tem travesseiro nem lençóis. E não, você também não tem privacidade. A casa é um espaço único, compartilhado com sua família inteira, incluindo aquele tio que ronca como um javali morrendo e a criança que acorda a cada 15 minutos para perguntar se o pão já ficou pronto. Spoiler, não ficou. Você sai para tomar um ar, que aqui significa inalar uma combinação explosiva de fumaça de lenha, fezes de animais e peixe fermentado. O bairro onde você mora é apertado, com vielas onde mal cabem 2 pessoas. Lado a lado, mas onde moram dezenas. Cada passo é uma negociação diplomática com o chão. Desviar de fezes, pedras soltas, crianças correndo nuas. E, ocasionalmente, um filósofo bêbado gritando sobre virtude. E aí vem o dilema da manhã. Banheiro. A resposta? Não tem. A privada é um balde, se tiver sorte. Se não, é um campo aberto atrás de uma oliveira qualquer, com um olhar paranoico para garantir que ninguém vai passar e ver mais do que deveria. Papel higiênico? Ah, você é engraçado. Aqui você usa uma pedra lisa. Ou, se estiver se sentindo extravagante, uma cerâmica quebrada. Não estou brincando. Hora do café da manhã, se é que podemos chamar assim. Você se senta com sua família em torno de uma mesa de madeira baixa, que range a cada movimento como se estivesse amaldiçoada. Alguém distribui pedaços de pão duro mergulhados em vinho aguado. Sim, vinho logo cedo, porque a água potável aqui é uma loteria que frequentemente se perde. Nada de ovos mexidos, panquecas ou suco natural. Só pão, vinho
E se a deusa Hestia estiver sorrindo para você hoje, um pedaço de queijo tão velho que poderia ser considerado um fóssil. Você olha para a comida e tenta sorrir. A vida é simples, dizem. Mas ninguém te avisou que simples era um código para desesperadoramente precária. Terminada a refeição, que durou 7 minutos com uma trilha sonora de mastigação seca e discussões sobre impostos, você se prepara para o que será o resto do seu dia. Trabalho. Trabalho e, se der sorte, mais trabalho. Porque, veja bem, você é um cidadão comum, e isso significa que a cidade exige muito de você, mas te entrega pouco em troca. Se for homem, sua primeira parada pode ser a Ágora, onde as decisões políticas da cidade estão sendo discutidas. Isso parece emocionante, até você perceber que é basicamente uma versão empoeirada e disfuncional de uma reunião de condomínio, mas com mais toga e menos noção. Você não tem nem voz, a menos que já tenha servido no exército ou seja dono de terras. Se for mulher, bem, aí a coisa fica ainda mais claustrofóbica. Seu dia inteiro se resume à casa: fiar, tecer, cuidar das crianças, preparar refeições, e tudo isso longe do olhar público. A Grécia Antiga não é gentil com o seu gênero. Mas vamos assumir que você é homem, só por enquanto. Você é arrastado para uma conversa entre 2 cidadãos sobre impostos sobre a cevada. Você não entende nada, porque ainda está processando o fato de que suas roupas, uma túnica solta presa por um cinto de corda, deixam seu joelho 80% exposto ao sol e à vergonha. Enquanto isso, um cachorro aleatório passa, para e faz o que cães fazem, marca território bem na sua sandália. Você não tem muito tempo para lamentar. O sol sobe no céu como um forno ligado no máximo, e sua pele já está começando a queimar. Não existe protetor solar. A única proteção que você tem é o suor. E nem isso ajuda muito porque logo você está fedendo mais que o peixe que viu na esquina mais cedo. Aí vem a parte divertida. Trabalho braçal. Pode ser na agricultura, na olaria, ou transportando pedras. Isso mesmo, pedras. Blocos inteiros de mármore que precisam ser levados de um lado a outro da cidade porque algum escultor teve uma ideia. Seu corpo moderno, acostumado ao ar-condicionado e ao home office, chora em silêncio. Ou talvez em voz alta, ninguém se importa. Aqui chorar é um luxo. Quando o sol atinge seu auge, você pensa, pelo menos agora vem a pausa para o almoço. Vem sim, mas o que te espera é mais pão, mais vinho, e se a sorte estiver de novo do seu lado, um punhado de azeitonas que parecem ter sido cultivadas em ressentimento. Você mastiga devagar, não por gosto, mas porque está tentando economizar energia. Você ainda tem metade do dia pela frente e sua coluna já ameaça entrar em greve. Se até aqui você ainda acha que poderia aguentar, parabéns. Agora vamos ver como você lida com a parte da tarde. O sol continua implacável, como se Apolo estivesse apostando consigo mesmo quantos humanos ele consegue desidratar antes do pôr do sol. Você, claro, é um dos favoritos no bolão celestial. A sombra é escassa, o ar seco e carregado de poeira entra pelas suas narinas como se tentasse esculpir seu nariz por dentro. Seu estômago emite sons que fariam um sátiro corar, mas você já sabe que não tem muito mais o que esperar. De volta ao trabalho. Se você teve o azar de ser designado para a pedreira, sua tarefa agora é martelar pedras com ferramentas feitas ironicamente de pedra e madeira. Ergonomia é uma palavra que só vai ser inventada 2 milênios depois. Você se abaixa, sua túnica sobe, e tudo fica à mostra. Não tem como manter a dignidade enquanto martela calcário com os glúteos ao vento. Já se acostume. E enquanto está ali suando como um atleta olímpico num castigo eterno, começa a pensar: cadê os filósofos? Você lembra das aulas do colégio, dos nomes bonitos? Sócrates, Platão, Aristóteles, debatendo sob a sombra de colunas brancas. Paz, sabedoria e diálogo elevado. Isso até seria inspirador. Se você fosse rico, livre de obrigações e homem. Ou seja, não você. A verdade é que para a maioria das pessoas, esses homens são apenas barbudos malucos que ocupam espaço e atrapalham o trânsito com suas conversas intermináveis sobre a alma.
Aliás, falar em trânsito, você precisa se deslocar até a oficina de cerâmica para entregar uma carga de argila. Você equilibra o peso sobre os ombros, desviando de buracos, dejetos e, claro, crianças brincando de guerra com gravetos. O caminho é irregular, cheio de desníveis que desafiam os tornozelos. Cada passo é um risco de torção. Mas você segue porque sabe. Torcer o pé significa ficar inválido. E inválido na Grécia Antiga significa morrer de fome ou virar piada pública. Na oficina, o ambiente é uma sauna. O forno de cerâmica está a todo vapor e os artesãos suam, como se o Hades estivesse fazendo um churrasco ali do lado. Você entrega a argila e, em troca, recebe um olhar indiferente e a missão de voltar com uma carga de jarras já prontas. Jarras que, claro, quebram se você respirar em cima delas. Carregá-las pelas ruas vibrantes de Atenas é como tentar atravessar um terremoto equilibrando ovos numa bandeja de papel. Mas você consegue, com sorte, com equilíbrio, ou apenas porque os deuses decidiram que seria mais divertido te ver sofrer um pouco mais. Você entrega as jarras na taverna local, onde o dono te paga com pão e vinho. O terceiro pão do dia. O mesmo vinho aguado. O sabor da repetição. Na taverna, os homens mais velhos discutem política e guerras que estão acontecendo longe demais para importarem de verdade. Esparta vai atacar. Temos que proteger nossa democracia, dizem, com bocas sujas, de queijo velho e vinho barato. Você escuta, tentando parecer interessado, mas sabe que seu voto, se tiver um, não vai mudar nada. A democracia ateniense é uma maravilha. Se você for homem, adulto, nascido em Atenas, dono de propriedades e, de preferência, com um bom histórico militar. Mulheres, estrangeiros, escravizados. Esquece. Eles nem contam como gente na contagem oficial. Você se pergunta, e se eu for doente? E se eu pegar uma febre ou uma infecção? A resposta é: prepare-se para a peregrinação até o templo de Asclépio, porque médicos, no sentido moderno, são um luxo do futuro. Aqui, você será tratado com cantos, preces e talvez uma sangria com sanguessugas, se a situação parecer grave o bastante. Antibióticos? Remédios? Só se algum sacerdote resolver fazer caridade divina. E se não fizer, bem, é melhor começar a compor sua ode fúnebre. Você sente a pele pinicar. Sol demais, esforço demais, comida de menos. Você percebe que está desidratado. Anda até uma fonte pública, espera sua vez e bebe o que parece água, mas tem gosto de ferro, e areia, e arrependimento. Com sorte, é apenas água mal armazenada. Com azar, é o início de uma infecção intestinal que vai te derrubar mais rápido que um espartano bêbado com uma lança. A tarde segue e o calor começa a baixar. Mas agora vem o momento mais sagrado do dia: o banho. Você corre até os banhos públicos, um espaço comunal onde dezenas de corpos nus se aglomeram numa mistura de vapor, pele e conversas impróprias. Você entra tentando não fazer contato visual com ninguém, o que é difícil porque todo mundo está olhando para todo mundo, como se avaliar o corpo alheio fosse uma extensão natural da higiene. A água está morna, graças a um sistema engenhoso de aquecimento por brasas. Mas você não se engane. A higiene aqui é uma performance. As esponjas são compartilhadas. O sabão, praticamente inexistente. E aquele sujeito lavando os pés ao seu lado provavelmente estava, minutos atrás, enterrando uma cabra morta. Mas você se lava. Por que é isso ou continuar cheirando a pedreira até o final dos tempos? Ao sair, você percebe que o sol está começando a se pôr. Uma brisa leve toca seu rosto, trazendo um breve alívio. Talvez a noite traga descanso. Talvez. Mas ainda falta o jantar. Você volta para casa. O caminho está mais calmo agora. As pessoas conversam nas portas de suas casas, crianças correm com tochas acesas, uma ideia sempre questionável, e o ar parece, por um breve instante, suportável. O jantar é quase idêntico ao café da manhã. Pão, vinho, azeitonas.
Uma variedade que só é perceptível porque o pão está ainda mais duro e o vinho mais ácido. Sua família conversa, ri de piadas que você não entende, discute sobre a colheita, sobre o vizinho que perdeu a cabra, sobre o festival que vem aí. Você apenas ouve, porque está cansado. Tão cansado que seu corpo parece feito de chumbo. Finalmente, a hora de dormir. Você se deita novamente no monte de palha, agora com uma nova camada de suor, poeira e reflexões existenciais. Você fecha os olhos, mas o sono demora. Sua mente está repleta de sensações novas, de desconfortos primitivos, de uma saudade profunda do século XXI. Lá, pelo menos, o pão vinha com manteiga. Aqui, ele vem com sarna. Você respira fundo, tentando encontrar conforto no escuro, mas sabe que amanhã tudo vai recomeçar. Você acorda com uma picada. Algo pequeno, provavelmente um inseto, mas na Grécia Antiga isso pode ser o começo de uma tragédia. Você coça, ignora e tenta voltar a dormir, mas a luz do sol já invade tudo. Não há cortinas, apenas o sol, direto nos olhos, como se Hélios tivesse decidido pessoalmente que você já descansou demais. Você se levanta com o corpo doído, cada músculo lembrando a carga de jarras, a pedreira, os banhos compartilhados. Um lembrete gentil do passado recente. Você sobreviveu mais um dia, parabéns. Só faltam todos os outros. A primeira coisa que você percebe é o cheiro. Um aroma de fermentação, suor e fumaça. O café da manhã está servido. Pão, o mesmo pão. Duro, rijo, com textura de tábua de cortar madeira. E vinho, claro. É cedo demais, mas quem disse que isso importa? O vinho aqui é diluído, ralo, mas mais limpo do que a maioria das águas. Um gole, um pedaço de pão e seu estômago decide cooperar. Não há tempo para luxos. Hoje, há assembleia na Pnyx. Você ouviu falar sobre isso? A glória da democracia. O grande feito de Atenas. Todo cidadão pode participar. Disseram com orgulho. Você decide ir. Afinal, essa é a terra da liberdade, certo? Errado. No caminho, você é barrado. O guarda pergunta: é cidadão? Você responde hesitante. Cidadania aqui é um conceito complexo. Se seu pai não era ateniense, se você não serviu como hoplita, se você não possui terra, azar o seu. O guarda franze a testa, te mede de cima a baixo e balança a cabeça. Volta pro teu bairro. Você volta. Porque aqui, liberdade é uma questão de nascimento e propriedade. Você não tem nenhum dos dois. Você desce a colina, frustrado, e decide ir ao mercado. A ágora é o centro da vida urbana. Um lugar caótico, barulhento, onde se vende de tudo. Ânforas, frutas, escravos. Sim, escravos. É impossível ignorar. Estão ali, acorrentados, sendo examinados como gado. Você sente o estômago revirar, mas ninguém ao redor parece incomodado. É só mais um dia comum. A economia grega, como boa parte do mundo antigo, depende deles. E você percebe algo desconfortável. Há poucas garantias de que você mesmo não possa um dia estar naquela posição. Basta uma dívida, uma guerra perdida ou a ira de um aristocrata. Ao lado, um vendedor grita que seu azeite é puro como a alma de Atena. O que é duvidoso, já que Atena provavelmente não cheirava a peixe. Você desvia, evitando o cheiro e a propaganda. Mais à frente, um grupo de jovens discute com um homem idoso que segura uma bengala e filosofa alto sobre a virtude e o amor. É Sócrates, o próprio. Você para ouvir, intrigado. Ele olha diretamente para você e pergunta: o que é o bem? Você, com fome, sede e uma espinha coçando, pensa em responder um pão fresco, mas decide apenas sorrir e se afastar. Filosofia é ótima, quando não se está coberto de poeira e dúvidas existenciais. De volta às tarefas. Agora é dia de ajudar na colheita. Você vai até os campos onde as oliveiras se estendem em fileiras que parecem infinitas. O sol, claro, está ainda mais agressivo hoje. As ferramentas são simples, o solo é duro e as mãos doem.
Mas ninguém para. Trabalhar até o corpo ceder é o normal. E se você acha que tem pausa para almoço, pense de novo. O máximo que consegue é mastigar algumas azeitonas enquanto ninguém está olhando. O sal queima os lábios rachados. Mas é isso ou nada. Você observa os outros trabalhadores, homens magros, mulheres calejadas, crianças com olhares mais velhos do que deveriam. Ninguém fala sobre sonhos. Só se fala sobre chuva, pragas e como a colheita está menor que no ano passado. O otimismo não é bem-vindo aqui. Ele dá lugar ao pragmatismo. Se colhemos o suficiente, vivemos. Se não, morremos. Simples assim. Ao final da tarde, um pequeno intervalo. Você se senta à sombra de uma figueira e observa o céu. As nuvens formam padrões curiosos. Por um instante, você esquece o desconforto. E então alguém grita: "Cuidado com os pássaros!" Você se abaixa no reflexo. Um corvo sobrevoa e, como um mensageiro de mau agouro, solta uma lembrança líquida direto no ombro de um rapaz ao lado. Ele xinga em grego antigo, que mesmo sem tradução você entende perfeitamente. Já de volta à cidade, você percebe uma agitação incomum. Um grupo de soldados marcha pelas ruas. Atenas está convocando tropas. Há rumores de conflito com uma cidade vizinha. Você observa o movimento e um deles te encara. "Você já serviu?" pergunta. Você hesita. Ele continua. "Vai precisar." E segue. Seu coração acelera. Você sabe o que isso significa. A guerra é parte da vida grega, quase um esporte nacional. E quando ela chega, não importa quem você seja. Se tiver idade e braços, vai lutar. Se não lutar, vai morrer de outra forma. Esquecido, desonrado, talvez até acusado de covardia. Você já consegue se imaginar na linha de frente, usando uma armadura que pesa o triplo do que você aguenta, enfrentando um inimigo que provavelmente tem mais experiência e menos piedade. Você se apressa para casa. A ideia de morrer por uma cidade que nem te deixou votar ainda é difícil de engolir. Na porta, sua família já comenta o chamado militar. Seu tio, um homem que já perdeu metade dos dentes e toda a paciência, conta histórias da última guerra com um brilho nos olhos que mistura trauma e orgulho. Matar é fácil, diz ele. Difícil é sobreviver depois. Você come calado, o mesmo pão, o mesmo vinho, e cada vez mais parece que não é só o cardápio que se repete, é a vida toda. As mesmas dores, os mesmos medos, o mesmo céu. Você deita mais cedo hoje. O corpo não aguenta. Mas antes de fechar os olhos, pensa em algo estranho. No seu tempo, as pessoas vivem mais, comem melhor, dormem em colchões. Mas aqui, elas são duras, resistentes, quase inquebráveis. E ainda assim, você duvida que vai aguentar mais uma semana. Você acorda com dor nas costas. Outra vez. Não há colchões, lembra? Só palha, talvez algum tecido, mas nada que mereça o nome conforto. Você senta, estala o pescoço e já pensa que venderia parte da alma por um travesseiro ortopédico. Mas a alma, aqui, tem valor incerto. Especialmente quando você vive num mundo onde os deuses resolvem descer à terra, quando bem entendem, e transformar pastores em insetos por olharem para a pessoa errada. Você sai de casa com um plano. Tentar entender essa tal religião, porque até agora parece mais superstição com orçamento infinito. No templo de Atena, a movimentação é intensa. Um sacerdote, com olhos fixos e túnica esvoaçante, ergue as mãos ao céu. Todos se ajoelham. Você imita. Melhor não arriscar. Ele fala algo sobre oferendas, sabedoria e como Atena protege a cidade. Você pensa, se ela protege mesmo, por que preciso de um escudo de bronze que pesa como um javali bêbado? Mas guarda a pergunta para si. Ninguém aqui questiona os deuses em voz alta. Não duas vezes. Você observa a estátua colossal. Atena com escudo, lança, rosto severo. Nada acolhedor. A religião na Grécia Antiga não é feita de conforto ou promessas doces. É um jogo de trocas. Sacrifícios por proteção, oferendas por favores, silêncio por sobrevivência.
E o mais curioso, funciona. Ou pelo menos as pessoas acreditam que sim. E no fundo, você começa a entender. Num mundo onde a medicina é uma loteria, o clima decide sua safra e guerras podem começar por um olhar atravessado. Acreditar em algo maior é a única forma de não enlouquecer. Você segue o fluxo até um pequeno santuário nos arredores. Lá, uma mulher ora por seu filho doente. Não há médicos, só curandeiros e asilo nos deuses. Você pensa em como, no seu tempo, bastaria uma ida ao hospital. Mas aqui, uma gripe pode matar. Uma ferida infecciona. A medicina hipocrática ainda engatinha. E você já ouviu falar em tratamentos que envolvem vinho, mel e estrume de cabra. Sim, estrume. Você engole em seco. Mais tarde, encontra um grupo de jovens na sombra de uma árvore. Estão discutindo sobre a origem do universo. Um deles fala de átomos, uma ideia nova, estranha, revolucionária. Outro argumenta que tudo é feito de água. E um terceiro acha que o fogo explica tudo. Você quase intervém. Fogo? Sério? Mas se contém. Está começando a perceber o que torna esse povo tão curioso. Eles não param de perguntar. Eles não têm todas as respostas, mas têm coragem de inventá-las. E isso, no meio de tanto caos, é quase heróico. Um dos jovens aponta para você. Qual a sua opinião, estrangeiro? Você engasga. Sobre o quê? Sobre tudo. Uma pergunta grega clássica. Você improvisa. Diz que talvez tudo seja feito de possibilidades. Eles franzem a testa. Um sorri. Outro chama você de sofista, o que parece um insulto. Você se afasta devagar, ainda tentando entender se acabou de ser elogiado ou condenado. O sol castiga. Você vai até a fonte. A água corre, fresca, mas nem sempre potável. Você olha em volta. Algumas mulheres lavam roupas, outras enchem ânforas. Um homem grita com uma criança. Outro cochicha palavras lascivas para uma jovem que finge não ouvir. A vida pulsa ali, rude, sem filtros, como se cada momento fosse um acidente esperando para acontecer. E de certa forma é. Na praça, você é atraído por um grupo que assiste a uma performance. É teatro, mas não o tipo que você conhece. Um homem mascarado gesticula exageradamente e declama com voz de trovão. É tragédia, claro. Porque se tem algo que os gregos amam mais que vinho e discussões sobre ética, é ver personagens sendo destruídos pelo destino. E você? Você assiste hipnotizado, porque pela primeira vez alguém está dizendo em voz alta tudo aquilo que você sente. A impotência diante dos deuses, o medo de falhar, o desespero de amar alguém que o destino já condenou. A plateia aplaude com palmas secas. Você permanece, parado com a garganta apertada. Os gregos entendem a dor humana com uma clareza que assusta. Eles a vestem de poesia, de mito, de máscara. Mas ela está sempre ali, crua, presente. De volta às ruas, você passa por uma oficina de cerâmica. Homens moldam vasos com precisão e paciência que você não sabia que existia. Um deles te chama, oferece vinho. Você aceita. Ele pergunta de onde você é. Você hesita. De longe. Ele ri. Todos somos. Conversam por um tempo. Ele fala da arte, da beleza das formas, de como cada ânfora carrega a alma de quem a faz. Você olha para as mãos dele, grossas, rachadas, mas firmes. Ele cria beleza do barro. Literalmente. Enquanto o sol se põe, você anda pelas vielas. As casas são pequenas, simples, com pátios internos onde famílias se reúnem. O cheiro da janta preenche o ar. Legumes cozidos, um pouco de carne, talvez peixe. Nada de especiarias. Só o essencial. Você sente fome, claro, mas mais do que isso. Sente algo parecido com admiração. Essas pessoas vivem com tão pouco e ainda assim continuam. Trabalham, rezam, amam, brigam, filosofam, como se o mundo estivesse esperando por eles. Você retorna à sua hospedagem. O anfitrião pergunta como foi o dia. Você pensa em mentir.
em dizer que foi tranquilo, mas em vez disso responde: foi estranho, dolorido, incrível. Ele sorri. Então você está começando a entender. Você deita, o corpo doído, mas a mente acesa. E uma pergunta martela no fundo da sua consciência: se viver aqui é tão insuportável, por que é tão fascinante? O sol mal nasceu e alguém já está gritando do lado de fora. Você pula da cama de palha ou o que restou dela depois da sua noite inquieta e vai até a entrada da casa. É o vizinho. Um homem alto, seminu, com mais pelos no peito do que bom, senso na cabeça. Ele está discutindo com outro homem sobre um burro. O burro entrou no campo errado. Comeu a plantação errada. E agora eles estão se ameaçando com paus. Aparentemente aqui justiça é feita primeiro com berros, depois com varas de oliveira. E só por último com argumentos. Você fica ali, imóvel, tentando entender se deveria intervir ou não. Mas antes que decida, aparece um terceiro homem. Com toga branca, fala pausadamente, gesticula como se dançasse. Um mediador. Ele cita leis, cláusulas, nomes de ancestrais, e pronto. A briga se transforma em um debate de tribunal. Na Grécia Antiga, a justiça é pública, ruidosa e performática. Todo cidadão tem o direito de falar em sua defesa. O problema? Se você não for um cidadão, nem vale a pena abrir a boca. Você olha em volta. Mulheres passam sem dar atenção. Escravos recolhem água indiferentes. Crianças brincam com pedras. E você começa a perceber algo que incomoda mais que o cheiro das ruas. Essa sociedade gira em torno de um ideal de liberdade, que só serve para poucos. Cidadão? Só homens, nascidos de pais atenienses. Mulheres? Sem voz, escravos, propriedade, estrangeiros, tolerados no máximo. Você engole essa realidade com dificuldade. O mediador resolve o conflito com promessas de compensação e uma oferenda à deusa Deméter. O burro, o verdadeiro culpado, só mastiga um pedaço de cipreste sem remorso. Você decide andar um pouco, para clarear a mente, mas logo se vê envolvido em mais uma cena desconcertante. Um funeral. Os gregos encaram a morte com uma intensidade quase teatral. O corpo do morto está exposto. Mulheres choram em altos brados, arrancam os cabelos, batem no peito. Algumas, você suspeita, exageram propositalmente. Talvez seja o equivalente antigo dos stories dramáticos, mas há uma sinceridade ali, uma dor crua. Uma certeza de que, mesmo sendo mortais, os homens merecem ser lembrados com barulho. Você acompanha o cortejo até o túmulo. Os homens fazem discursos. Os deuses são invocados. Terra é jogada com gestos ensaiados. E tudo termina com um banquete. Porque nada como uma boa refeição para lembrar aos vivos que ainda têm um estômago funcionando. Você tenta comer, mas a mistura de tristeza e carne mal cozida não ajuda. Mais tarde é convidado a visitar um ginásio. Acha que vai ver esportes. E vê. Mas também vê muito mais pele do que gostaria. Aqui, os homens treinam nus. Isso mesmo. Nus. Você tenta desviar o olhar, mas não há escapatória. O som dos corpos se chocando, o suor escorrendo, o cheiro de esforço físico em um mundo sem desodorante. Tudo é intenso, mas também ritualístico. Cada movimento tem propósito. A perfeição física é vista como reflexo da alma. Eles acreditam que o corpo moldado molda também a mente. Um dos treinadores pergunta se você quer participar. Você ri. Alto. Eles não riem de volta. Então você aceita. E 5 minutos depois está no chão, com dor nos músculos que nem sabia que tinha. É assim que você descobre que na Grécia Antiga a palavra educação inclui leitura, filosofia e pancadaria. Depois do treino, banho coletivo. Você hesita? Eles não. Você entra na água, tenta não pensar muito e foca no que os homens ao redor conversam. Política, poesia, estratégias de guerra, a textura ideal do azeite. Tudo ao mesmo tempo. Aqui, o corpo está nu, mas a mente está sempre armada. Você sai do banho tonto, exausto, mas com uma nova perspectiva. E então um jovem te puxa pelo braço. Venha,
Está começando um simpósio. Você não sabe exatamente o que é, mas a palavra parece sofisticada. Então vai. E descobre que na Grécia Antiga, simpósio é uma mistura de festa, debate, bebedeira e competição de poesia embriagada. Você chega e se depara com uma sala repleta de almofadas e taças de vinho. Homens estão reclinados falando sobre tudo, de astronomia à traição conjugal. Um escravo te oferece vinho, você aceita. E percebe tarde demais. Eles misturam o vinho com água. Muito vinho, pouca água. Uma equação fatal. Logo está discutindo se o universo tem fim com um homem que acredita que estrelas são buracos no céu. Você concorda porque tudo parece um buraco naquele momento. A noite avança. Alguém recita versos de Homero com lágrimas nos olhos. Outro começa a cantar. Você, inspirado ou completamente fora de si, tenta improvisar um poema. É péssimo. Mas eles aplaudem. Talvez por compaixão. Talvez porque ninguém mais está sóbrio. Você tropeça para fora do simpósio, a cabeça girando, o corpo pedindo descanso, mas algo te detém. Um som, distante e profundo. Um tambor? Não. Passos. Muitos. Você se vira e vê uma patrulha militar marchando. Eles olham com desdém para os bêbados da festa. Você lembra. Há guerra lá fora. Sempre há. A paz é apenas um intervalo entre conflitos. Os espartanos ainda existem, os persas também. O mundo é um campo minado de rivalidades. Você volta para casa com um gosto metálico na boca. Talvez seja o vinho. Talvez seja a verdade. Viver na Grécia Antiga exige mais do que coragem. Exige adaptação. E talvez uma leve dose de loucura. Você deita, o corpo lateja, mas a mente continua inquieta. Quantas regras invisíveis você quebrou hoje? Quantas teria quebrado se fosse mulher, escravo ou estrangeiro sem sorte? A Grécia Antiga é bela, mas cruel. Intelectual, mas excludente. Um lugar onde grandes ideias nascem e muita gente morre sem sequer ser lembrada. Você fecha os olhos e, mesmo assim, continua vendo tochas, máscaras, corpos em movimento, como se tudo isso não fosse apenas um lugar, mas um sonho, ou um pesadelo, dependendo do dia. Você acorda com o som metálico de algo sendo afiado. Lentamente abre os olhos e vê um homem no quintal ao lado afiando uma lança. Não uma ferramenta, não um arado, mas uma arma. E aí você lembra. Na Grécia Antiga, todos os homens livres são, acima de tudo, guerreiros em potencial. Hoje eles discutem sobre filosofia. Amanhã podem estar sangrando na planície de Maratona. Você se levanta com o corpo ainda dolorido do simpósio da noite anterior e decide tentar entender melhor essa estranha mistura entre civilização e selvageria. Sai pelas ruas estreitas e se depara com um grupo de jovens treinando a falange, aquela formação de guerra grega, onde os escudos se alinham como escamas de um só corpo. O instrutor grita ordens enquanto eles marcham em uníssono, como um único organismo de carne e bronze. Você assiste fascinado e assustado. Um velho se aproxima de você. Tem os olhos fundos e uma cicatriz no rosto. Ele aponta para os jovens e diz: eles acham que vão morrer gloriosamente, mas na guerra não há glória, só lama, sangue e urina. Depois cospe no chão e vai embora. Você fica parado, tentando digerir o que ouviu e torcendo para que não tenha pego nenhuma infecção só por respirar perto dele. O dia continua e você decide visitar o porto de Pireu. Lá, o caos tem cheiro: peixe cru, madeira molhada e suor. Homens descarregam ânforas com pressa. Outros gritam preços, em 3 línguas diferentes. Você ouve persa, egípcio, fenício. A Grécia Antiga é uma colcha de retalhos culturais, mesmo que os atenienses prefiram fingir que inventaram tudo sozinhos. Você vê um grupo de metecos, estrangeiros residentes, discutindo taxas com um cidadão ateniense. O cidadão exige mais impostos. Os metecos revoltados reclamam, mas sabem que não têm escolha. Mesmo contribuindo para a economia, jamais terão plenos direitos. Você observa e se pergunta se, séculos no futuro,
Alguém ainda vai repetir esse ciclo de exclusão com sotaques diferentes. De volta ao centro da cidade, você passa por um templo imenso dedicado a Atena. Colunas altíssimas, estátuas com olhos vazios, e no ar, incenso e solenidade. Uma procissão se forma. Mulheres trazem oferendas, homens tocam flautas. Um boi é trazido, e antes que você consiga virar o rosto, ele é sacrificado ali mesmo. O sangue escorre num canal de pedra feito especialmente para isso. Você sente o estômago revirar. Para eles é uma honra, um presente para os deuses. Para você, é só mais uma cena perturbadora em um dia que já começou estranho. Fugindo do cheiro de sangue, você se abriga em uma pequena loja onde um velho vende papiros e cerâmicas pintadas. Ele te mostra um vaso com cenas de guerra e explica cada personagem com entusiasmo. Você percebe que os gregos não contam histórias apenas com palavras. Eles contam com imagens, objetos, arquitetura. Tudo comunica. E tudo, de certa forma, é propaganda da glória, da coragem, da tragédia. O velho te oferece um copo de vinho diluído com água do poço. Você agradece. Ele pergunta de onde você é. Você hesita e então diz: de um lugar onde as pessoas dormem com portas trancadas e ninguém morre por falar demais. Ele ri. Depois para e diz: que lugar estranho. Já é tarde quando você se depara com uma cena que poderia estar em um teatro. Literalmente. Uma trupe de atores se prepara para apresentar uma tragédia de Eurípides. Máscaras, roupas, exageradas, gestos amplos. Você se senta no chão cercado por dezenas de espectadores. A peça começa. Uma rainha enlouquece. Um filho mata o pai. Um deus aparece voando, ou quase suspenso por cordas toscas. E todos choram, ou fingem chorar, ou choram fingindo. Difícil saber, mas de algum jeito aquilo te toca. Mesmo sem entender todas as palavras, você entende o desespero, o destino, o peso de ser humano num mundo governado por forças que você não controla. Você olha ao redor e vê homens musculosos com os olhos marejados. É permitido sentir aqui, desde que seja em verso hexâmetro. Quando a peça termina, há silêncio. Depois, aplausos com as palmas viradas para cima. Um gesto que você aprende ser sinal de respeito máximo. Você também aplaude, mas secretamente sente que está aplaudindo mais do que a peça. Está aplaudindo a humanidade absurda e intensa daquele povo. Um povo que cultiva a beleza e a brutalidade com a mesma devoção. Já de noite, você caminha pelas ruas mal iluminadas. O chão é irregular. As casas parecem todas iguais. E ainda assim, você se sente observado. Um grupo de homens te encara. Um deles sussurra algo para o outro. Você apressa o passo, eles seguem você. Só então você lembra: aqui ser estrangeiro é perigoso, especialmente à noite. Especialmente se estiver sozinho. Você dobra uma esquina e vê uma taverna. Entra ofegante. Os homens seguem adiante. Lá dentro, o cheiro é de cebola, fumaça e tensão. Todos te olham e voltam a comer. O dono do lugar, um homem de poucos dentes e nenhuma simpatia, te oferece pão e vinho. Você aceita com a esperança de que o vinho te entorpeça o suficiente para não perceber o que está comendo. Na parede, uma pintura mostra um navio sendo engolido por uma tempestade. O destino dos homens está no mar, diz alguém atrás de você. Você se vira e vê uma mulher. Sim, uma mulher, na taverna, à noite. Um escândalo. Mas ela não parece se importar. Seus olhos são mais afiados que qualquer espada. Você não é daqui. Ela afirma. Você confirma. Ela sorri, como se isso fosse óbvio. Cuidado com o que deseja conhecer, diz ela antes de sair como um espectro. Você paga sua refeição com uma moeda que encontrou na rua, ou talvez tenha roubado sem perceber, e volta para casa. O caminho parece mais escuro do que deveria, mais hostil. Você se deita, tentando encontrar conforto na palha áspera, e percebe que mesmo tendo aprendido tanto hoje, o que mais sente é medo. Medo de não se adaptar.
Medo de ser descoberto. Medo de que, na Grécia Antiga, seu maior inimigo não seja a guerra ou os deuses, mas o simples fato de ser diferente. Você fecha os olhos, mas o sono não vem, nem os deuses parecem dispostos a conceder esse luxo esta noite. Você acorda sobressaltado, o coração disparado. A palha do colchão está colada ao seu rosto com suor seco, como se tivesse dormido dentro de um bode, ou talvez em cima de um. Por um momento você se pergunta se ainda está na Grécia Antiga, ou se foi transportado para dentro de um pesadelo com estética de vaso grego. A realidade não ajuda a responder. Lá fora, o sol já escalou metade do céu e o som das cigarras é tão alto que parece que Zeus decidiu punir seus ouvidos por alguma blasfêmia que você não lembra de ter cometido. Você sai, esticando o corpo dolorido, e percebe que há um burburinho incomum na rua. É dia de julgamento na Ágora, e você é convidado a assistir. Recusar seria rude. Ou suspeito. No caminho você tropeça em um garoto vendendo figos. Ele te xinga num grego que, mesmo um nativo acharia exagerado. Você continua, agora com uma leve suspeita de que, além de morrer de insolação ou envenenado por um queijo suspeito, você também corre o risco de apanhar de crianças. Na Ágora, o clima é de espetáculo. Literalmente. O tribunal funciona como um teatro. Centenas de jurados, todos cidadãos comuns, se amontoam em arquibancadas improvisadas. Não há juiz. Não há advogado. As partes envolvidas discursam por conta própria. O réu hoje é um homem acusado de impiedade. Ele teria zombado dos deuses, contado uma piada envolvendo Hades e uma cabra. Alguém se sentiu ofendido. E agora ele pode ser condenado à morte. Você engole seco. O homem fala com eloquência. Defende sua liberdade de pensamento. Fala de metáforas, de ironia, de alegorias. Um grego médio poderia até chamar isso de filosofia, mas a multidão não parece convencida. Um velho ao seu lado resmunga. Quem zomba dos deuses, zomba da polis. Você sorri, tentando parecer neutro, mas seu suor te trai. O julgamento termina com uma votação por pedras. Uma para a absolvição, outra para a condenação. As pedras são depositadas em urnas de bronze com um som seco. Você não sabe se a maioria foi por justiça ou por vingança. Mas o veredito é claro: culpado. A multidão aplaude. O homem será executado amanhã. Você olha ao redor e vê gente sorrindo como se tivessem acabado de assistir a uma comédia. Você se afasta atordoado e decide fazer algo mais leve. Visitar um ginásio, porque, claro, observar homens suados e nus se esfregando em óleo de oliva é exatamente o que você precisa para distrair a mente de um julgamento por piadas. No ginásio, o cheiro é de esforço, testosterona e orgulho. Homens treinam nus. É a norma. É cultura. É educação. Eles não estão apenas malhando o corpo, mas a alma. Ou algo assim. Você observa uma luta livre entre dois jovens. A técnica é refinada. Os movimentos, quase coreografados. Mas não se engane. Se um deles escorregar errado, pode sair com o pescoço deslocado e o ego permanentemente achatado. Um instrutor te olha de cima a baixo e pergunta com desdém se você também treina. Você hesita. Ele sorri. Talvez seja melhor ficar na plateia. Você concorda e tenta não se ofender. Na saída, você encontra um grupo de filósofos debatendo sob uma árvore. Estão discutindo se o universo é feito de fogo, ar, água ou números. Um deles te chama para opinar. Você responde que talvez seja feito de átomos. Todos riem. Um deles diz: que ideia absurda. Você engole, a vontade de rir também. E percebe que mesmo quando está certo, você está errado, se estiver adiantado uns 2000 anos. Mais tarde, você é arrastado para um banquete, um simpósio. Você já passou por isso antes, mas desta vez há um tema: o amor. Cada participante discursa sobre sua visão do amor. Um fala do amor platônico, outro do amor carnal. Um terceiro, claramente bêbado,
Declara amor ao vinho, ao pão e a uma prostituta de Corinto que o deixou por um pescador. Você bebe mais do que devia. Porque, sinceramente, é isso ou começar a chorar. Enquanto ouve um poeta recitar versos sobre Afrodite e a inevitabilidade do desejo, você se dá conta de algo perturbador. Os gregos antigos levam tudo a sério, até quando estão brincando. Até quando estão morrendo. Tudo aqui é intenso, exagerado e profundamente teatral. Viver aqui é encenar constantemente um papel que pode mudar a qualquer instante. De cidadão a soldado, de filósofo a réu, de amante a cadáver. Você sai cambaleando do simpósio, agora com o paladar anestesiado por vinho barato e palavras bonitas. A cidade parece diferente à noite, mais quieta, mais escura. Você ouve um barulho atrás de si. Olha, ninguém. Anda mais rápido. O barulho persiste. Vira uma esquina. Silêncio. Seu coração acelera. Você se apoia numa parede, tentando recuperar o fôlego. Um gato atravessa a rua correndo. Você ri, sozinho. E aí, de repente, entende o que tem sentido desde o começo. Aqui na Grécia Antiga, você não está apenas vivendo. Você está sendo observado. Por deuses, por cidadãos, por si mesmo. Tudo é julgamento. E você não passou nem no primeiro dia. Você chega até a entrada da casa onde está hospedado. Entra devagar. Fecha a porta com cuidado. Se deita, exausto. O cheiro da palha agora é familiar. O silêncio, quase confortável. Você fecha os olhos. Mas, antes de dormir, uma última pergunta paira na sua mente como uma maldição órfica. Será que você consegue sobreviver ao segundo dia? Você acorda com um grito agudo, insistente, quase inumano. Por um momento pensa que os deuses finalmente decidiram manifestar-se fisicamente para punir sua existência anacrônica. Mas não. É só um porco sendo degolado no quintal, da casa ao lado. Um ritual. Ou um almoço. Ou ambos. A luz do sol já te castiga antes mesmo de você sair da cama. Você percebe que, na Grécia Antiga, não existe a expressão acordar com calma. Aqui, você acorda sendo lançado de volta. A sobrevivência. Lavar o rosto significa se abaixar em uma bacia de cerâmica, onde a água tem gosto de ontem. Escovar os dentes? Não existe. Você passa um pano úmido na boca e torce para que a halitose seja considerada algo estoico. Na rua, você vê os mercados ganhando vida. As barracas são improvisadas, mas a variedade é surpreendente. Azeitonas de todos os tipos, figos secos, queijo de cabra, vinho aguado, pão mais duro que seu travesseiro. Os comerciantes gritam, barganham, te olham com desconfiança. Você tenta parecer local, mas tropeça no nome de um peixe e chama um Loutrophorus de loucumades. O vendedor ri. Você ri também, mas com vergonha. Decide acompanhar um grupo de aprendizes até uma escola filosófica. O mestre do dia é um sujeito de barba descomunal e olhos penetrantes, com uma túnica que já viu dias melhores. Ele pergunta, o que é a justiça? Você congela. A última vez que pensou seriamente sobre isso foi em uma discussão no Twitter. Ele não espera sua resposta. Começa a andar em círculos enquanto os jovens o seguem como patinhos atrás de uma ideia. Você ouve palavras como areté, catarsis e telos, sem saber se está numa aula de ética ou num ritual de exorcismo linguístico. Um dos discípulos pergunta algo sobre a alma. O mestre responde com uma parábola envolvendo uma biga puxada por 2 cavalos, um nobre e outro indomável, e um cocheiro tentando guiá-los. Você acha bonito, poético e completamente inútil quando aplicado à sua fome crescente. Você se afasta antes que te peçam para participar do debate. Vai em direção à Acrópole. A subida é íngreme, as pedras escorregadias, mas a vista compensa. Lá em cima, o Partenon domina a paisagem como uma declaração em mármore da vaidade humana. Você imagina o que os atenienses pensavam ao vê-lo pela primeira vez. Provavelmente o mesmo que você. Isso deve ter custado caro. Um sacerdote se aproxima.
Ele nota seu olhar curioso e resolve te dar uma aula gratuita sobre os rituais de Atena. Fala de procissões, panateneias e da péplo sagrado tecido pelas mulheres da cidade. Você finge interesse enquanto seu estômago emite sons que poderiam ser interpretados como possessão demoníaca. Ele te oferece um pedaço de pão sagrado. Você aceita porque comida é comida. Lá embaixo, a cidade pulsa. E você é levado até os bastidores de uma tragédia em preparação no teatro de Dionísio. Os atores estão ensaiando. Máscaras imensas cobrem seus rostos, exagerando emoções como num Instagram com filtro permanente. Eles recitam falas com tanta intensidade que você se pergunta se sabem que estão apenas ensaiando. Um dos atores te vê e te chama. Quer que você experimente uma máscara. Você reluta, mas eles insistem. Você coloca a máscara de um herói trágico, olhos arregalados, boca aberta em eterno lamento, e por um momento sente que finalmente encontrou um símbolo para a sua estadia aqui. No ensaio, há gritos, prantos, declarações de ódio aos deuses e, por fim, silêncio absoluto. A tragédia termina. Você retira a máscara suado, tonto. O diretor bate palmas. Diz que você tem talento para sofrer. Você agradece sem saber se foi um elogio ou um diagnóstico. No final da tarde, você tenta se aproximar de um grupo de mulheres que tecem em um pátio. Elas te ignoram. E você lembra que, na Grécia Antiga, a maioria das mulheres livres vive em reclusão. Participam pouco da vida pública. São invisíveis nas ruas e, muitas vezes, nos relatos. Mas elas veem tudo. Observam, sussurram e julgam. Uma delas, mais velha, te oferece um olhar demorado e diz, com um sotaque ácido, você não duraria um dia aqui. Você engole em seco. É a quarta vez que ouve isso desde que chegou. O sol se põe, e com ele a cidade muda de novo. A escuridão traz perigos, mas também permissões. Um jovem te chama para um ritual misterioso. Algo sobre mistérios eleusinos. Você hesita. Já sobreviveu a um julgamento, a um porco gritando, a um ensaio teatral e a uma aula de justiça em grego antigo. O que mais pode dar errado? Você o segue. Cruzam vielas, sobem colinas, até chegar a uma pequena clareira, onde outros esperam em silêncio. Há cantos, fumaça, um vinho que não sabe se é real ou alucinação engarrafada. Um velho cego conta uma história sobre Perséfone e o submundo. E de repente você entende. Os gregos não querem respostas, querem significados. Você volta para casa com a cabeça girando. E antes de dormir, uma pergunta martela na sua mente. Será que algum dia você vai se acostumar a viver em um mundo onde cada esquina esconde um deus? Cada gesto é um símbolo. E cada dia parece o último. Você acorda no chão. Não por escolha, claro, mas porque os colchões ainda são um conceito em desenvolvimento e o vinho da noite passada foi mais forte do que você imaginava. Sua cabeça lateja como se Dionísio tivesse decidido montar uma festa particular no seu crânio. A luz da manhã invade o espaço com uma agressividade quase pessoal. Os sons da rua te alcançam. Um vendedor anunciando peixe fresco com o mesmo entusiasmo de um arauto de guerra. Uma criança sendo arrastada pela mãe por se recusar a ir à escola. E o som característico de cerâmica quebrando. Alguém tropeçou, de novo no degrau do templo. Você tenta se lembrar de onde está. A casa não é sua. Ou melhor, não era. Foi emprestada por um simpatizante das ideias do filósofo com quem você tentou dialogar ontem. Como pagamento, você aceitou ouvir 2 horas de dissertação sobre a natureza do ethos e da psique, o que, considerando a alternativa, dormir ao relento, parecia um bom negócio. Você se levanta devagar. A ressaca da Grécia Antiga é particularmente cruel, já que não há café, nem dipirona, nem compaixão. O máximo que te oferecem é um pedaço de pão seco e um olhar de julgamento velado. Seu anfitrião menciona com a casualidade de quem fala sobre o tempo que hoje haverá uma execução pública no Ágora. Você arregala os olhos. Ele dá de ombros como se dissesse: é terça-feira o que você esperava? Na Atenas clássica, justiça e espetáculo caminham de mãos dadas.
contra todo o bom senso, você vai. A multidão se aglomera, misturando curiosidade, julgamento moral e sede por entretenimento. No centro, um homem amarrado à espera da sentença dos Eliastas. Os jurados escolhidos entre cidadãos comuns já decidiram. É apenas questão de formalidade. O condenado discursa com uma dignidade desconcertante. Fala de honra, de dever, de deuses que observam em silêncio. Você não entende todas as palavras, mas entende o tom. Ele está indo embora com mais dignidade do que você chegou. O método de execução? Cicuta. Uma taça, um gole amargo e o silêncio. Você vê o homem tremer, endurecer, calar. E então, a multidão se dispersa como quem sai de uma tragédia. Impressionada, mas faminta. Você tenta comer algo, mas a imagem da cena ainda está gravada na sua mente. O pão parece ter gosto de areia, a azeitona de culpa. E o vinho? Bem, o vinho ainda funciona. Você toma mais do que devia. De novo, decide buscar algo mais leve. Ouviu falar de uma ginásia, uma arena onde jovens treinam o corpo e às vezes a mente. Ao chegar, percebe que a definição de ginásia é um lugar onde homens suam nus e discutem política enquanto arremessam discos. Você tenta não parecer desconfortável, mas falha miseravelmente. Um atleta percebe seu olhar perdido e pergunta se você quer tentar. Você responde com a maior mentira da sua vida. Sim, eles te dão um disco. É mais pesado do que parece. Você gira o corpo, tenta imitar os movimentos que viu e lança. O disco voa por 3 metros, na direção errada. Quase acerta. Um filósofo sentado na sombra. Alguém aplaude. Por pena. Exausto, você se arrasta até uma fonte. A água é fria e limpa. Finalmente, algo que não parece querer te matar. Você molha o rosto, o pescoço, e por um momento se permite respirar. Mas dura pouco. Um mensageiro passa correndo e grita algo sobre uma assembleia urgente. A cidade-estado está inquieta. Sempre há algo a decidir. Guerra, impostos, novos aliados, velhos inimigos. Você segue o fluxo até o Phoenix, a colina, onde os cidadãos debatem os rumos da polis. O ambiente é fervoroso. Oradores sobem ao púlpito e falam com a fúria de quem acredita que cada palavra pode mudar o mundo. Um deles defende aumentar a frota naval. Outro quer cortar gastos com teatro. Um terceiro sugere que talvez, só talvez, seja a hora de conquistar Esparta. A plateia reage com vaias, aplausos e, ocasionalmente, frutas. Você assiste em silêncio, tentando entender a lógica daquela democracia direta. É caótica, ruidosa, mas tem uma beleza crua. Aqui o cidadão comum tem voz, desde que seja homem, e livre, e ateniense, e maior de idade, e registrado. Você percebe que, por essas regras, você não é ninguém. Já escurece quando você desce a colina. No caminho ouve uma canção. Um grupo de músicos toca liras, flautas e um tipo de tambor que parece ter sido inventado por acidente. A melodia é melancólica. Falam de heróis caídos, amores perdidos, cidades devastadas por erros humanos e caprichos divinos. Você se senta, ouve, e sente algo se apertar dentro de você. A Grécia Antiga não é um lugar para descanso. É um lugar onde tudo exige sua atenção. A arte, a política, a morte, os deuses, o corpo, a mente. Viver aqui não é sobreviver. É resistir ao excesso. E mesmo assim, você não consegue evitar a pergunta que volta a ecoar, como uma lira dedilhada com tristeza. Se isso é apenas um dia, como era viver uma vida inteira aqui? Você acorda antes do sol. Não por escolha, mas porque os galos gregos não respeitam o conceito moderno de fim de semana. E porque o cheiro vindo das latrinas públicas próximas é forte o suficiente para te expulsar da cama. Ou melhor, do chão. Hoje dizem haverá um festival em homenagem a Apolo. Isso parece promissor. Afinal, Apolo é o deus das artes, da música, da beleza. Talvez, só talvez, seja um dia mais leve. Você segue o fluxo de pessoas,
todas se dirigindo ao teatro, literalmente. Porque na Grécia Antiga, teatro é sagrado, mais do que pão, mais do que vinho, quase tanto quanto guerra. Você se acomoda nas arquibancadas de pedra do teatro de Dionísio junto a uma multidão que já discute qual tragédia vai vencer a competição. Sim, a competição. Tudo aqui é competição. Poesia, dança, guerra, escultura, filosofia. Você começa a suspeitar que até para morrer eles fazem ranking. O coro entra. Os atores, todos homens usando máscaras, dão início ao espetáculo. A história: um rei que matou o pai, casou com a mãe e agora está pagando o preço por desafiar os deuses. Clássico. Literalmente, você se envolve mais do que esperava. As palavras são duras, poéticas, e mesmo com o idioma e o tempo entre vocês, há algo universal na dor daquele personagem. O público alterna entre lágrimas e exclamações. Ao final, a comoção é geral. Um idoso ao seu lado murmura que nada supera Ésquilo. Outro rebate. Sófocles é superior. Você fica quieto. Ainda está tentando entender o que acabou de sentir. O espetáculo termina, mas a catarse permanece. Você anda pela cidade com a alma pesada e os pés sujos de poeira. Em uma esquina, um grupo de jovens discute as implicações morais da peça, como se estivessem debatendo política. Aliás, talvez estejam. Aqui, arte e política andam de mãos dadas, trocando tapas e versos. Você passa por uma praça onde crianças aprendem geometria, riscando o chão com estiletes de osso. Um dos meninos ergue os olhos e te pergunta se você sabe demonstrar o teorema de Pitágoras. Você diz que sim, e pela primeira vez desde que chegou você tem uma vantagem. Mas quando começa a falar de catetos e hipotenusas, eles riem. Aqui falam de triângulos como quem fala de poesia, e você soa como um pedreiro tentando explicar Bach. Sua confiança volta ao chão. Para compensar, decide visitar o templo de Apolo. Talvez pedir uma bênção. Talvez só admirar a arquitetura. O mármore brilha sob o sol. As colunas altíssimas parecem tocar o céu, ou ameaçar cair a qualquer momento. A escadaria é extensa, e seus músculos protestam a cada degrau. No topo, um sacerdote te encara. Ele não fala. Só estende a mão. Você entende. Doações. Você entrega algumas dracmas que conseguiu trocando seus sapatos modernos por sandálias gregas, que mais parecem armadilhas para os pés. O sacerdote acena com a cabeça e te permite entrar. O interior do templo é frio, escuro, sagrado. Você se aproxima do altar onde repousa uma estátua dourada de Apolo, iluminada por uma abertura no teto. Por um momento você fecha os olhos, não para orar, mas para respirar. Quando os abre, uma sacerdotisa está do seu lado. Ela pergunta se você quer consultar o oráculo. Você hesita. Isso tem custo emocional e financeiro. Ela sorri. Apolo responde aos ousados. Você concorda porque dizer não seria ofender o deus da arte e do sol. E talvez porque você esteja desesperado por alguma orientação. É levado a um pequeno recinto, onde uma jovem senta-se sobre um tripé, inalando vapores que sobem de uma fissura na rocha. Ela começa a murmurar coisas que soam como poesia bêbada. A sacerdotisa traduz. Você está fora do seu tempo. Seu corpo não pertence a esta era, mas sua alma, talvez. Você sai mais confuso do que entrou, mas com uma história para contar. Não que alguém vá acreditar. A tarde chega com calor e poeira. Os mercados fervem de gente. Vendedores, compradores, ladrões, filósofos, todos juntos, todos falando. Ao mesmo tempo, um comerciante tenta te vender um peixe que parece ter conhecido Sócrates pessoalmente. Você agradece e recua. Alguém te empurra. Alguém te chama de bárbaro. Alguém te oferece figos. Você aceita. Finalmente, algo doce. Enquanto come, escuta um velho falando sobre as estrelas. Ele aponta para o céu claro e começa a traçar constelações invisíveis com os dedos. Fala de órbitas, de esferas perfeitas, de harmonia celeste.
Você percebe que está ouvindo astronomia misturada com misticismo. E, estranhamente, faz sentido. Ao lado, um escultor martela um bloco de mármore com fúria cirúrgica. Você observa o rosto que emerge da pedra, jovem, idealizado, eterno. Ele não percebe você. Está em transe. A escultura não é um trabalho. É uma missão. Você se pergunta, o que você está fazendo aqui mesmo? O sol se põe, tingindo as colinas de laranja e sangue. Você caminha até a Acrópole, onde alguns jovens cantam músicas tradicionais com letras que soam como lamentos. Alguém compartilha pão. Alguém te dá vinho. Alguém recita versos de Homero com uma intensidade que faria qualquer influencer moderno parecer um amador. Você está rodeado de beleza e exausto. A Grécia Antiga é uma avalanche estética. Nada aqui é neutro. Cada gesto, cada palavra, cada construção carrega um significado, uma simbologia, um ideal inalcançável. Você sente que está afundando em mármore e poesia. E, mesmo assim, algo em você quer mais. A noite desce, fria, silenciosa. Você se deita em um canto de pedra aquecida pelo sol do dia. Fecha os olhos, não para dormir, mas para fugir do peso, da arte, do tempo e da certeza crescente. Você não vai durar. Você acorda com um chute leve nas costelas, é uma criança. Ela te encara com a naturalidade de quem vê adultos dormindo no chão o tempo todo. Ela não pede desculpas, só diz: você está no caminho. E vai embora, mastigando uma maçã. Você se senta. Seus músculos protestam como se tivesse cruzado as Termópilas a pé. O chão de pedra parece ter moldado sua coluna para caber perfeitamente em um sarcófago. Você não sente fome. Você sente o vazio. Um vácuo de energia. A Grécia Antiga te suga como uma deidade menor em busca de oferendas emocionais. Mesmo assim você se levanta. Porque ninguém aqui tem tempo para contemplação ou fragilidade. A fragilidade é um luxo dos deuses. Você segue em direção ao ginásio onde os jovens treinam nus. Sim, nus, enquanto recitam poemas de Píndaro. Aparentemente, músculos e métrica andam juntos por aqui. Um treinador te olha e franze o senho. Ele diz algo como: você não vai aprender a viver apenas observando. E antes que possa responder com um sonoro obrigado, mas não, ele te empurra um bastão de madeira. Agora você está em um campo de treinamento, cercado por adolescentes com corpos esculpidos e egos ainda mais afiados. Um rapaz te desafia para uma luta de pancration. Você aceita porque está cansado de parecer um turista passivo. Em retrospecto, erro grave. 2 minutos depois, você está no chão, respirando poeira, e o rapaz sorri enquanto te ajuda a levantar. Ele diz que você tem espírito de escravo, mas ele fala isso como se fosse um elogio. Você agradece por alguma razão. Você decide que precisa de algo mais tranquilo. Algo que envolva menos fraturas e mais palavras. Vai até a Ágora, onde os cidadãos discutem leis e propõem reformas como se fosse o Twitter, mas com mais lógica e menos emojis. Você ouve um discurso inflamado sobre impostos, outro sobre a necessidade de expandir o porto. E então um jovem se levanta e começa a criticar o papel dos deuses na política. O silêncio que segue é cortante. Um velho se aproxima e diz que ele será denunciado por impiedade. Você se pergunta se já está sendo acusado por algo. Respirar diferente, talvez. Enquanto caminha pela praça, vê um homem parado sobre um tonel, discursando. Ele é sujo, maltrapilho, mas as pessoas o escutam. Dizem que é Diógenes, o cínico, o filósofo que desdenha da riqueza, da moral e de praticamente tudo que se move. Ele olha para você e sorri. Você sente um arrepio, como se ele soubesse. Soubesse que você vem de um tempo onde as pessoas vivem em caixas de metal, trocam afeto por curtidas e esquecem como se respira fundo. Você procura o quê? Ele pergunta alto o bastante para todos ouvirem. Você gagueja. Ele ergue uma lanterna mesmo com o sol a pino. Procura um ser humano de verdade. Diz. A multidão ri. Você não. Você sai dali tonto. Não de calor,
mas disposição. Diógenes te virou do avesso com uma lanterna e uma frase. Você começa a entender por que tantos filósofos aqui acabam exilados, presos ou transformados em lenda. Eles são perigosos, como facas em forma de gente. Você tenta respirar, tenta reorganizar os pensamentos. Decide ir até o porto. O cheiro de sal e peixe podre é mais reconfortante do que esperava. Barcos atracam carregando ânforas de vinho, azeite e rumores de guerra. Um marinheiro te pergunta se você quer embarcar para Esparta. Você recua instintivamente. Outra má ideia evitada com sucesso. Você observa os escravos descarregando mercadorias. Homens e mulheres de todas as partes do mundo conhecido. Calados, marcados. Funcionando como engrenagens invisíveis na grande máquina helênica. Você lembra que eles são maioria. Que a democracia de Atenas só existe porque alguém segura o peso por baixo. De repente você entende o silêncio deles. Na beira do cais, um grupo de crianças joga pedras na água. Uma delas te chama para brincar. Você aceita. Não porque tem tempo, mas porque precisa esquecer. Vocês competem para ver quem arremessa mais longe. Você até ganha uma vez. Eles gritam seu nome como se fosse um herói. Por 10 minutos você... depois, como tudo aqui, isso passa. Você volta à cidade. No caminho encontra um homem vendendo papiros com poemas copiados à mão. Você lê um trecho. Ainda que 1000 caminhos levem ao ouro, nenhum satisfaz a sede do espírito. Você compra. Não por necessidade, mas por gratidão. À noite, você é convidado para um simpósio, um banquete, um verdadeiro evento social, com vinho, comida e conversas filosóficas. Você hesita. A última vez que jantou com gregos quase foi sacrificado. Mas vai mesmo assim. Chegando lá, remove as sandálias, reclina-se sobre uma almofada. Sim, aqui se come deitado. E um escravo te serve vinho diluído. Ao seu lado, um homem discursa sobre o amor como um demônio intermediário entre o mortal e o divino. Outro responde com versos. Você tenta acompanhar, mas tudo parece um delírio coletivo entre Platão e Baco. Quando pensa em sair, uma mulher, sim, uma cortesã, te pergunta: o que é o belo para você? Você trava, porque aqui, tudo vira pergunta. E toda pergunta vira espelho. Você não sabe o que é belo. Ou talvez saiba, mas nunca teve que justificar isso diante de gente que transformou o pensar em esporte de elite. Você responde qualquer coisa. Ela sorri. Talvez de pena. Talvez porque entendeu mais do que você conseguiu dizer. O vinho sobe. A noite avança. As palavras viram música. A música vira sonho. Você dorme entre filósofos e sombras. E entende, no fundo do seu sono, que talvez o maior luxo da Grécia Antiga não seja o mármore, a sabedoria ou os deuses. É a coragem de questionar tudo, inclusive a si mesmo. Você acorda com um zumbido no ouvido. Não é mosca, é filosofia recitada de memória. Em grego. A ressaca do vinho diluído te pega de surpresa, porque você achava que diluído era sinônimo de inofensivo. Bem-vindo à Grécia. Até a água vem com um tapa de realidade. Você se levanta da almofada, a cabeça pulsando como se Homero estivesse narrando uma guerra dentro dela. À sua volta, corpos reclinados, alguns roncando, outros murmurando sonhos. Um rapaz está abraçado. Há uma lira como se fosse sua mãe. Você sai. Precisa de ar. Precisa de silêncio. Mas está em Atenas. E Atenas nunca dorme. Mesmo quando sonha, faz barulho. Pelas ruas ainda escuras, os comerciantes começam a abrir suas tendas. Um cheiro de pão assado te guia até uma pequena padaria. Você tenta trocar o papiro com o poema por um pedaço de pão. A mulher te olha como se você tivesse oferecido um dente. Eventualmente, ela cede. Você ganha um pedaço pequeno, duro, e possivelmente de ontem. Mesmo assim, é glorioso. Você senta na escadaria de um templo. Come. Observa. A cidade começa a se mover. Um grupo de soldados marcha, fazendo barulho com sandálias que parecem cascos de cavalos. Um velho joga água em um altar e murmura algo para Apolo. Você tenta entender. A única palavra que reconhece é luz.
Você ainda pensa na cortesã da noite anterior. Na pergunta, o que é o belo? Talvez ela quisesse só puxar conversa. Mas aqui, até as conversas casuais exigem Teseu e Ariadne como referência. Você se levanta e decide tentar outra coisa. Quer saber como vivem as mulheres comuns da cidade, porque até agora, as únicas mulheres que viu foram escravas, prostitutas ou figuras distantes escondidas atrás de cortinas. Você segue uma delas, sim, discretamente, e descobre que está indo para uma fonte pública. Lá um grupo de mulheres enche jarros, fofoca e canta. Você se aproxima. Elas te olham como se tivesse invadido um santuário secreto. Uma delas diz que você devia estar no mercado, como os outros homens. Outra pergunta se perdeu. Você balbucia. Algo sobre querer aprender, elas riem. Mas uma, mais velha, te chama. Diz que se quiser entender as mulheres gregas, deve primeiro carregar água. Você obedece. O jarro parece pesar mais que seus arrependimentos. Mas você segue, suando, tentando acompanhar o ritmo da senhora que anda como uma deusa doméstica. No caminho, ela conta que cuida da casa, dos filhos, do marido, dos escravos, e que apesar de tudo ninguém a chama de cidadã. Você pergunta se isso a incomoda. Ela responde com uma risada. E depois, me incomoda mais quando fingem que não sabem disso. Você entrega o jarro de volta e agradece. Ela te dá um figo seco e diz que, se quiser voltar, deve trazer boas histórias. E talvez uma ânfora, se não for pedir muito. Você continua andando. O dia está quente. Quente como só um dia de verão mediterrâneo consegue ser. Você procura sombra. Encontra sob um parreiral onde um grupo de crianças escuta um velho contando uma história. Você para também. Ele fala de Ulisses, da viagem, dos monstros, dos deuses ciumentos, da astúcia e das saudades de Ítaca. As crianças ouvem com olhos arregalados. Você também. O velho para no meio de uma frase, olha para você e pergunta: você tem uma história melhor? Você engasga. Pensa em contar sobre aviões, sobre internet, sobre geladeiras, mas tudo isso parece magia, sem poesia aqui. Então você diz que vem de um lugar onde ninguém mais ouve histórias assim, onde as crianças veem monstros na tela, mas não têm coragem de enfrentá-los dentro de si. O velho sorri. Diz: então talvez o seu mundo precise mais de Ulisses do que o nosso. Você segue adiante. Agora com um peso novo, o da comparação. Chega ao ceramista. Ele te deixa observar enquanto molda o barro. Com dedos hábeis, cria uma forma que parece ter saído da terra por vontade própria. Você elogia. Ele diz: isso não é arte, é função, e continua. Beleza é o que sobra quando a função está perfeita. Você se lembra da pergunta da cortesã e sente que está, aos poucos, costurando uma resposta. Depois passa por um teatro. Ensaiam uma peça. Tragédia. Sempre tragédia. Um ator grita aos céus que os deuses o abandonaram. Outro responde que os deuses nunca estiveram ali. Você assiste, por horas, e não entende todas as palavras, mas entende o sentimento. A dor grega tem uma estética própria. Aqui, sofrer é uma forma de diálogo com o universo. Quando a peça termina, o diretor vem falar com você. Diz que faltou um figurante e te convida. Você hesita, mas já fez coisa pior hoje. Aceita. No dia seguinte, você está no palco, vestindo uma túnica, segurando uma máscara e tentando parecer menos perdido que um persa em maratona. Sua fala é simples. Ó deuses, por que me provais? O público aplaude. Não porque você foi bom, mas porque você tentou. Mais tarde, você anda sozinho pelas ruas. Pensa em como, num único dia, viveu como soldado, aprendiz, filósofo, escravo e agora ator. Pensa se isso tudo é mesmo viver, ou se está apenas encenando o que acha que é a Grécia. Mas então, uma criança corre até você, diz que ouviu sua fala no teatro e pergunta se os deuses realmente provam os homens. Você não sabe responder, mas diz: talvez eles só estejam nos assistindo.
E pela primeira vez, sente que respondeu uma pergunta no idioma certo. Você acorda de novo com o sol como despertador natural, porque cortinas blackout ainda não foram inventadas. E o galo, seu vizinho mais barulhento, faz questão de lembrar disso com um grito de guerra digno de Esparta. Você se levanta com o corpo dolorido de tudo, do palco, da água carregada, das ideias carregadas. Hoje você decide conhecer um pouco da vida religiosa. Não aquela dos grandes templos com colunas altíssimas e sacerdotes engravatados. Mentira, não há gravatas. Mas a fé do povo, aquela que vive nos gestos, nos sacrifícios de pombos e no medo sincero de ser ignorado pelos deuses. Logo cedo, você é levado por um comerciante até um pequeno templo de Deméter, a deusa das colheitas. Ele te mostra como oferecer grãos, queimar ervas e recitar um pedido. O dele é simples: boa colheita, sem pragas, e que meu cunhado morra. Você finge que não ouviu o final. Você tenta fazer seu pedido também. Mas o que pedir exatamente? Um Wi-Fi? Um ar-condicionado? Um Uber de volta ao século XXI? No fim, você oferece silêncio e sai. Seguindo a procissão de mulheres que carregam flores para Ártemis, você acaba em um bosque. Elas dançam, cantam, batem palmas em compassos ritmados. É bonito, quase hipnótico. Uma delas te oferece uma coroa de folhas. Você aceita. Agora está oficialmente ridículo, mas misticamente aceitável. Você pergunta se os deuses ouvem mesmo tudo isso. A mulher sorri. Se não ouvirem, ao menos veem. E gostam do que veem. Você, por outro lado, não tem certeza se os deuses gostariam de ver seu rosto suado e confuso. Mas segue com o grupo. Depois da dança, um sacrifício. Uma cabra. Você pensa que não vai assistir. Mas algo em você, talvez a curiosidade mórbida, talvez o respeito por estar aqui, te faz ficar. É rápido. O sangue é derramado e uma jovem sacerdotisa murmura palavras que parecem atravessar o tempo. Você sente um arrepio. Não de nojo, mas de conexão. Você entende por um momento que espiritualidade aqui não é uma opção. É sobrevivência emocional. Ninguém quer morrer sozinho num mundo onde os deuses estão distraídos. Mais tarde você se encontra com um jovem rapaz que estuda medicina. Ele é aprendiz de um homem que afirma ser descendente de Hipócrates. O garoto te mostra instrumentos de metal, ervas, ventosas e uma tábua onde estão desenhados órgãos humanos como se fossem partes de um navio. Você pergunta sobre dor de cabeça. Ele sugere sangria. Você pergunta sobre febre. Ele sugere jejum. Você pergunta sobre tristeza. Ele hesita e responde: banho frio, depois vinho, depois poesia. Um combo terapêutico grego, sem contraindicações. Exceto se você morrer. Você agradece. Ele te diz que a medicina é arte, não ciência. Que tudo é sintoma do corpo, ou da alma. E que às vezes os deuses se manifestam através de doenças. Você olha para seu pé inchado de tanto andar e pensa se não está sendo punido por algum comentário cínico feito anos atrás. À tarde, você acompanha um enterro. Não conhecia o morto, mas é convidado mesmo assim. A cerimônia é silenciosa, até começar o lamento. Mulheres contratadas para chorar profissionalmente. Você acha teatral, mas depois percebe que o exagero é a forma de liberar o peso. Aqui, ninguém morre sozinho. E ninguém morre calado. Você observa os objetos sendo colocados com o corpo. Moedas, uma lira, um pedaço de pão seco. É tudo que ele precisará para cruzar o Estige e não ficar com fome no caminho. Você pensa no seu mundo, onde a morte é escondida, estetizada. Aqui, ela é parte do ciclo. Uma página virada em voz alta. Você ouve alguém dizer que a melhor maneira de honrar os mortos é não desperdiçar o dia. E isso soa como uma ordem. De volta à cidade, você encontra uma briga no mercado. 2 homens discutem sobre o preço de uma ânfora. Um terceiro aparece e propõe resolver a questão com uma aposta, um jogo de dados. Você observa. Perde-se dinheiro. Ganha-se honra. E depois todos bebem juntos.
Você pergunta se são amigos. Um deles responde: hoje sim. Amanhã, talvez não. Mas hoje basta. Você continua andando, agora em direção ao ginásio. Já ouviu falar que é onde os homens treinam o corpo e o espírito. Mas nada te preparou para ver uma centena de homens nus, cobertos de óleo, discutindo ética enquanto fazem flexões. É uma mistura de academia com seminário, de filosofia. Só que mais escorregadio. Você é convidado a participar. Um instrutor diz que sua postura corporal revela sua mente. E que claramente você tem um cérebro torto. Você tenta imitar os movimentos. Seu corpo range como uma porta velha. Todos riem, mas é um riso leve. Aqui, o erro é parte do treino. Depois do exercício, sentam em bancos de pedra para debater. Um homem cita Sócrates. Outro o contradiz com Heráclito. Você não entende metade, mas se esforça. Quando te pedem opinião, você responde: o corpo cansa, mas o pensamento pesa mais. Eles aplaudem. Você não sabe se foi ironia. Decide aceitar. Ao sair, um velho te puxa pela túnica. Diz que observou seu treino e que você parece alguém que carrega o mundo nas costas sem saber que pode largá-lo. Você pergunta como. Ele responde: você já largou, só não percebeu. Você pensa se está sonhando tudo isso, se essa Grécia é real, ou se é apenas uma ideia que tomou forma. Mas então, uma criança te chama pelo nome e diz: amanhã tem peça nova no teatro, você vai? E você diz: claro, porque agora você não está mais visitando a Grécia Antiga. Você está vivendo nela. O dia seguinte amanhece com aquele mesmo som. O galo que você agora suspeita ser uma divindade menor do incômodo. Você levanta com uma estranha familiaridade, como se seu corpo tivesse começado a aceitar a rotina, ou pelo menos desistido de resistir. Hoje é dia de peça nova no teatro. Você se junta à multidão antes mesmo do sol escalar o céu. A cidade parece pulsar de antecipação. Homens discutem teorias sobre a trama. Mulheres compartilham rumores sobre o ator principal, que supostamente dormiu com metade do elenco e a outra metade dos patronos do festival. Você compra uma folha de figo seca e mastiga devagar, enquanto observa o movimento. Todos se reúnem, como se fossem a mesma pessoa em vários corpos, rindo, esperando, cochichando. O teatro, você entende agora, é o coração emocional da polis. A peça começa. O autor é novo, mas ousado. Em cena, deuses são zombados, heróis são frágeis e escravos têm falas melhores que os reis. A plateia ri, chora, grita, debate. Você, perdido no meio disso tudo, ri também. Não entende tudo. O grego ainda escapa como areia por entre os dedos, mas entende o essencial, que essa história é deles, mas também sua. No final, os atores se curvam. O público joga flores e figos. Alguém atira uma sandália, o que aparentemente é um grande elogio. Você se sente lavado por uma emoção que não sabia nomear. Catarse. Purificação. Ou talvez só a sensação de que, por algumas horas, foi permitido ser humano com todas as letras. Depois da peça, você decide explorar o porto. A cidade de Atenas se alimenta do mar como um bebê de sua mãe, com fome e confiança. Barcos vêm e vão. Mercadores gritam em pelo menos 7 línguas diferentes. Escravos descarregam ânforas com vinhos do Egito, azeites da Fenícia e tecidos da Lídia. Você conhece um marinheiro de Siracusa que jura ter visto monstros no mar e uma mulher que vende amuletos contra naufrágios. Você compra um. Ela diz que ele também protege contra ideias ruins. Você considera comprar mais 3. Mais adiante, você é abordado por um soldado, um hoplita. Ele nota sua túnica mal ajustada e pergunta de onde você é. Você hesita. Sou de longe. Ele ri. Todo mundo é de longe quando chega aqui. E então convida você para treinar. Não se preocupe. Hoje é só escudo e grito. No campo de treinamento, o sol já está alto o suficiente para cozinhar ovos no capacete. Você segura o escudo. Ele pesa como um dilema moral. O instrutor grita comandos que parecem brados de guerra. E você tenta obedecer.
mas seus músculos discutem com suas intenções. Ao seu lado, um rapaz de não mais que 16 anos treina com a seriedade de um juiz. Ele te diz que está se preparando para a guerra contra Esparta. Ela sempre vem, ele diz, mesmo quando estamos em paz. Você pergunta se ele tem medo. Medo é luxo, só podemos ter coragem. Depois do treino, você se joga sob a sombra de uma oliveira e compartilha pão com o mesmo rapaz. Ele fala sobre honra, família e a sensação de ter um nome que precisa defender. Você ouve, em silêncio, porque seu nome, aqui, não vale nada. E ainda assim, eles te escutam como se valesse, à tarde. Você retorna à Ágora, o lugar onde ideias são lançadas como dados, onde oradores se revezam em palanques improvisados. Um homem de barba grisalha grita contra os impostos. Outro defende a construção de um novo templo. Um terceiro propõe banir estrangeiros. Até alguém lembrar que ele mesmo nasceu em Delos. Risos, vaias, aplausos. Você se aproxima e tenta falar. Sua voz sai hesitante, mas firme. Você diz que a cidade é forte porque ouve até os fracos. Que democracia não é perfeição, mas prática. Que ser cidadão é aceitar a bagunça e ainda assim escolher ficar. Alguém murmura. Esse aí fala. Bonito. De onde ele veio mesmo? Outro responde. Não sei. Mas ele soa nosso. Você sente um calor no peito, não do sol. Esse você já amaldiçoou o suficiente. Mas de pertencimento. De saber que por um instante você não está apenas observando, está participando, não apenas sonhando a Grécia, mas vivendo-a. À noite, você é convidado para um simpósio, um banquete entre homens livres. Chega ao local e encontra almofadas, vinho diluído, músicos e discussões sobre tudo. Amor, política, o melhor tipo de queijo. Você se senta entre um poeta bêbado e um escultor obcecado por tornozelos. A conversa vai da matemática à metafísica em poucos goles. Um homem recita um poema sobre perder-se no tempo. Outro compara a vida ao mar, instável, salgado, inevitável. Você observa. Depois, fala. Fala sobre o seu tempo, sobre máquinas que voam, remédios que curam sem dor, luz sem fogo. Eles te olham como se estivesse delirando. Talvez esteja. Mas um jovem filósofo com olhos brilhantes diz: e se o tempo for apenas uma roda, e você veio de um giro futuro? Você ri. Eles também. E o vinho continua a rolar, como os séculos. Uma taça de cada vez. Ao final da noite, alguém propõe um brinde. Aquilo que não entendemos, mas ainda assim tentamos viver. Você ergue a taça e sente que aqui, entre esses estranhos, você não é um erro no tempo. Você é um eco. E por um segundo, ecoar é o bastante. O último amanhecer chega como um sussurro, um tom dourado escorrendo pelas colunas da casa onde você dormiu, misturado ao cheiro de vinho seco e jasmim velho. Seus olhos se abrem, mas sua mente hesita. Algo mudou. O mundo ao seu redor ainda é a Grécia antiga, mas você já não é mais apenas um visitante perdido. É uma sombra mais nítida, quase pertencente. Você caminha até a varanda. Lá fora, a cidade respira preguiçosa. Homens lavam os pátios, crianças correm nuas atrás de cabras e um senhor com ares de filósofo discute com uma pedra, possivelmente por prática. Você sente que há algo que precisa fazer, um ciclo que precisa se fechar. Desce pelas ruas de mármore gasto até o templo de Asclépio, o deus da cura. Lá, entre sacerdotes e oferendas, encontra uma mulher idosa que esfrega folhas de louro sobre a cabeça de um homem adoentado. Ela nota sua presença. Sorri com uma familiaridade que o desconcerta. Você chegou até aqui. Ela diz, como se estivesse te esperando. E aprendeu que viver não é só suportar o tempo, mas torná-lo suportável. Você não entende de onde ela te conhece, mas ela continua. Você comeu com homens que não sabiam seu nome e ainda assim te alimentaram.
Soou entre soldados que não confiavam em sua força, mas te ensinaram a lutar. Riu de piadas milenares. Sofreu dores que nenhuma era cura. E ainda está de pé. Isso já é mais do que a maioria consegue. Você respira fundo. Mas eu ainda... Não. Pertenço. Ela levanta uma sobrancelha. E quem pertence de verdade? A polis é feita de histórias. Se a sua for lembrada, mesmo por um, então já deixou raízes. Ela coloca um pequeno ramo de oliveira em sua mão. Leve consigo. Ou deixe. Não importa. O que importa é que você existiu aqui. Você sai do templo em silêncio. Anda por ruas que agora parecem menos hostis, mais íntimas. Sente cheiro de pão assado e urina. A dicotomia eterna das cidades vivas. Passa por crianças brincando de heróis, por um velho tocando uma lira, por uma mulher amamentando em público como se o mundo inteiro fosse sua casa. Passa por vida, pela Grécia, pela eternidade do instante. E então ali na curva da estrada que leva à Acrópole, você encontra o grupo de jovens filósofos com quem dividiu vinho e palavras na noite anterior. Eles te chamam. Queremos sua opinião. O tempo é uma linha, um círculo ou um poema. Você responde: é um truque, inventado pelos deuses para nos fazer achar que podemos controlá-lo. Eles gargalham. Um deles anota a frase. Outro sugere transformá-la em tragédia. O mais jovem pergunta se pode ser seu aluno. Você hesita e percebe que não tem resposta. Porque agora, a pergunta não é mais o que você está fazendo aqui, é o que você deixará quando partir. No alto da Acrópole, você olha para a cidade uma última vez. Cada telhado, cada rua empoeirada, cada som que vibra no ar parece uma lembrança sua, como se tivesse vivido 20 anos em 2 dias. Você pensa nas comodidades do seu tempo: ar-condicionado, comida embalada, roupas de algodão que não coçam, como uma maldição de era. Mas também lembra que nunca sentiu tanto, riu tão alto, caiu tão forte, ou amou tão intensamente quanto aqui. E então percebe: você não duraria um dia na Grécia Antiga. Mas durou. Durou um nascer de sol de cada vez. Um olhar estranho depois do outro. Uma pergunta mal compreendida seguida de um gesto gentil. Durou o calor, a fome, a dor nas costas. Durou o choque cultural, o sarcasmo dos deuses, o desprezo dos aristocratas e a curiosidade das crianças. Durou porque, mesmo deslocado, escolheu viver. Escolheu aprender. Escolheu caminhar descalço por pedras que já ouviram os passos de Heródoto e Péricles, de mulheres sem nome e escravos sem voz. E agora, enquanto o tempo começa a desfazer essa realidade, como um sonho que se dissipa, com o toque do despertador, você leva algo com você. Não é um objeto. Não é a folha de oliveira que caiu da sua mão e foi levada pelo vento. Não é a toga que já virou trapo. É o olhar dos que te viram, o riso dos que te aceitaram, o toque do mundo antigo em sua alma moderna. Você volta. De onde veio, talvez. Mas nunca será o mesmo. Porque sim, você não duraria um dia na Grécia Antiga. Mas uma parte de você vai morar nela para sempre.